Você alguma vez já sentiu que foi prejudicado por ter feito o que era correto? Bem, aqui é o Oliver e hoje vamos conversar um pouco sobre as consequências de fazer o que é certo em uma sociedade que já está toda errada. Por gentileza, deixa o seu like e se inscreva se curtir. E eu lembro que quando eu era criança, eu via que os adultos, no geral, estavam sempre dizendo que havia um papai do céu que ia só me aceitar no paraíso caso eu fosse um menino bonzinho. É claro que a gente é ensinado sobre o conceito de paraíso e inferno como uma lição de moral para educar as crianças. Mas se você pensar que o Papai do Céu ele só vai te encontrar depois da morte, então você, sendo uma criança, teoricamente não tem medo, porque você está muito longe da morte. E dando-se conta disso, os adultos tentam inventar uma maneira mais próxima para você ser bonzinho agora, que é através de uma figura chamada Papai Noel, do qual ele sobrenaturalmente vai saber se você se comportou bem ou mal, e dependendo disso ele vai te dar um presente no fim do ano. E se você foi um mau menino ou uma má menina, você vai ficar de fora dessa. Então você tenta suprimir os seus instintos de ser arteiro ou mal educado para tentar ao máximo possível ser uma criança estudiosa e exemplar. Só que quando você cresce, você começa a se dar conta que os adultos são muito piores do que as crianças. Os adultos são mentirosos, são pornógrafos, são cachaceiros e assim por diante eles agem como se o tal do Papai do Céu nem sequer existisse. Exceto aos domingos, né? Aos domingos eles às vezes se lembram de que existe. Eles emulam uma bondade para ser exemplo para as crianças, mas eu pensei muito nessa questão depois de ter assistido um filme sobre um cara que ele não viveu esse choque de realidade, de se tornar adulto e perceber que as coisas não eram bem como ele acreditava na infância. Então esse cara, ele chegou à vida adulta sem ter notado as malícias do ser humano. E o resultado é o que a gente vai falar nesse vídeo. É um filme de comédia com o Jim Carrey que se chama Eu Mesmo e Irene. Não se preocupem porque eu vou trazer spoilers leves assim de 10 minutos de filme que não vai estragar a sua experiência, então pode ouvir tranquilo. Então nesse filme, o Jim Carrey ele é um homem tão correto e bondoso que ele se tornou policial de cidade pequena só pra poder meio que manter a ordem das coisas certinha. A grama é verdinha, os móveis da casa são lustrados e ele não consegue entender a desordem da própria vida. O filme começa quando ele era ainda bem novinho e ele tinha ali a primeira namoradinha e ela diz que é o homem da vida dele, que para ficar com ele viveria até nas geleiras do Alasca comendo carne de baleia. E o pior é que ele acredita nisso e quando futuramente, mais adiante, a mulher vai embora, ele ainda chega a cobrar ela por essas palavras que ela disse anos atrás. E meu amigo, só um tolo vai cobrar esse tipo de coisa. Emoções são passageiras. Frases como essa eu já ouvi, eu sei de amigos que já ouviram e no fim não deu em nada. Veja só. Mas é claro, antes dela ir embora com outro homem, eles tiveram um relacionamento longo e ela o deu 3 filhos. Só que vocês tinham que ver a cara que ele fez quando ele viu que os filhos dele eram afrodescendentes, sendo ele e ela brancos, então a cara que ele fez quando ele viu foi algo assim, ele se esforçando para não acreditar que ele estava sendo enganado. E todas as vezes que algum parente ou algum amigo chegava nele tentando dar uma ideia do tipo, poxa cara, parece que os seus filhos estão meio moreninhos, né? Estão muito bronzeados. Ele vinha com aquela desculpa, tipo, ah, não, é porque eu tive um ascendente italiano, sei lá da onde, sei das quantas. Ele tenta justificar para não aceitar a verdade que estava acontecendo na frente dele. E isso é tão profundo que eu vou até aqui entrar em outro filme. Eu lembrei do caso do Matrix, por exemplo, que quando uma pessoa comum ali no filme lá do Matrix, o pedestre na rua, qualquer pessoa ali, a senhorinha ao telefone em sua casa de vó, quando essas pessoas simples viam algo incomum ali na frente delas, algo sobrenatural, um cara voando, um cara escalando a parede, não sei, eles se transformavam em agentes Smith. O que é o agente Smith? Ele é aquele que cuida para manter esta realidade plausível. Então é aquela pessoa que ela vê algo que ela percebe que está errado de fato, e ao invés dela abrir os olhos e perceber que ali existe uma incongruência muito grande que ataca a sua existência, a sua realidade, a sua verdade, ela, pelo contrário, ela se transforma em um agente que mantém o sistema do jeito que é. Então ela nega aquilo que ela mesma vê e sente,
que é o caso que esse personagem do filme estava fazendo, tentando dar uma justificativa que o mantivesse confortável em seu conceito de realidade. E fazendo essa mescla com o filme Matrix, né, eu percebo que esse nome, o Agente Smith, se você não assistiu, assista. É um homem de preto, é um homem que ele luta para manter as coisas como são e manter as pessoas na ignorância. E o nome dele, eu acho que há uma razão para isso. Porque o sobrenome Smith, em algum momento, não sei hoje, eu acho que já mudou, mas tinha uma época que esse sobrenome ele era o mais popular entre países anglo-falantes. Então ele era tipo o Silva aqui do Brasil. E por que ele tem esse nome? Porque justamente a maioria das pessoas são Smith, são pessoas que lutam para manter a realidade inquestionável e não têm coragem e não têm força e não querem fazer isso, se libertar, entendeu? E nesse caso do personagem do Jim Carrey, parece que o cega é justamente a benevolência. Porém, por outro lado, eu me pergunto se toda essa benevolência na verdade não estaria causando um efeito contrário. Talvez ele estivesse justamente causando o mal por omissão, como por exemplo, na bondade dele, ele incentiva a própria esposa a ser infiel. E como o ser humano tende a copiar comportamentos, uma mulher numa cidade pequena fazendo coisas erradas e todo mundo sabe que ela faz sem problema nenhum, acabaria servindo como mau exemplo para outras mulheres ignorantes de mente fraca fazerem o mesmo. O filme também deixa claro que a bondade do personagem desestimula as crianças a respeitar a autoridade e os mais velhos, porque, mano, nem as crianças respeitam eles. E, de certa forma, também mancha a imagem da corporação policial da qual ele trabalha, porque ninguém respeita ele, mesmo fardado. Mas no final, ele não era exatamente um santo, mas sim uma bomba relógio. Ele achava que estava sendo polido, mas estava apenas acumulando um lixo interno. A raiva que você suprime para não perder a linha é a mesma que um dia vai assumir o volante e atropelar quem você ama, porque o homem que se recusa a conhecer a própria sombra é condenado a ser atropelado por ela num beco escuro da mente. Eu lembro que Carl Jung, ele não desenvolveu o conceito de sombra no seu escritório confortável. Ele desenvolveu enquanto a Europa se estraçalhava na Primeira Guerra Mundial, que foi algo absurdo para a época, né? Ele, observando os soldados, ele notou que eles voltavam traumatizados, mas eles não eram monstros, eles eram homens comuns que descobriram na infelicidade das trincheiras um lado sombrio que a civilização os ensinou a esconder. Então, para o Carl Jung, negar esse monstro não mata o indivíduo, mas alimenta o próprio monstro no escuro até que essa criatura toma as rédeas, exatamente como vem a acontecer com o personagem do Jim Carrey no filme. Tocando nesse ponto, o filósofo Friedrich Nietzsche, ele escreveu sobre a moral do escravo enquanto lutava contra uma doença crônica e aquela solidão devastadora. Ele observava que a sociedade lá da época percebia que muitas pessoas se orgulhavam de serem boas apenas porque não tinham garras para serem cruéis. Ele chamava isso de ressentimento, tipo, para ele, a verdadeira virtude só existia quando você tinha o poder de causar o caos, mas escolhia, por vontade própria, não o causar. Sem a capacidade de lutar em si, a sua paz é só uma rendição disfarçada, dizia Nietzsche. Se a gente lembrar de Nicolau Maquiavel, ele escreveu as lições mais duras depois de ter sido preso e torturado por acreditar na bondade dos homens no poder. Mas só para explicar o porquê que ele foi preso, é que na época em que ele escrevia seus livros, suas filosofias, ele não era só um escritor, ele era um alto funcionário lá da República de Florença e por 14 anos ele serviu de diplomata. Ele era tipo o braço direito do líder da República lá, que chamava Pietro Soderini. Enfim, só que tinha uma treta lá com os Médici que reclamaram o poder e um dia eles apareceram lá com as tropas espanholas e, enfim, dominaram tudo e dissolveram a República. E a partir do momento que os Médici tomaram o poder, eles começaram a desconfiar de todo mundo que fazia parte do núcleo ali da República que foi caída. No caso, Maquiavel. E aí, em 1513, os Médici descobriram uma suposta conspiração de gente ligada ao governo anterior que supostamente gostaria de voltar ao poder, e nessas listas estava ali o nome de Maquiavel,
que não se sabe se ele participaria ou não dessa trama, mas de qualquer forma ele foi preso e ali ele desenvolveu excelentes conceitos que ele deixou por escrito. Porque ele entendeu, passando por toda essa experiência, né, digamos da pior forma possível, que um homem que tenta ser bom em meio a tantos que não são, acaba arruinado. A malícia que ele defendia não era para praticar o mal, mas para entender como o mal opera, que é o que o personagem do Jim Carrey ele descobre no filme, que sem entender a malícia do mundo, você não é um santo, você é um alvo. Mas agora que eu falei do Maquiavel ter sido preso e tal, isso me lembra um outro cara que também foi destacado e também sofreu muito na prisão. Esse cara sofreu muito na prisão, que foi o Oscar Wilde, né, esse escritor inglês. E enquanto preso, ele, que era um homem fino, um homem elegante, um homem rico da alta sociedade, ali humilhado, mal tendo o que comer, muito magro, ele escreveu cartas que acabaram se tornando um livro chamado De Profundis. Deve ser latim esse nome. Cara, se você não sabe o que é ódio, meu amigo, se você quiser saber o que é ódio, leia esse livro. Na verdade, eu não li, eu escutei em audiobook, mas, meu amigo, o que ele escreve ali, meu amigo, para detonar o homem que colocou ele naquela situação, eu acho que eu entendo porque que o nome é De Profundis, porque foi realmente no profundo da alma o que ele escreveu ali. Mas só para explicar, ele sendo homossexual, ele tinha um amante que era o Lord Alfred Douglas, que ele chamava de Boozy. Então esse Boozy, ele era tipo um jovem aristocrata muito mimado, extremamente egoísta, vaidoso e vingativo. Enquanto nessa relação que eles tiveram, o Oscar Wilde era o gênio vivendo o alto da fama, só que ele virou meio que o bonzinho da relação, o passivo da relação, lá ele. E então o Oscar ele pagava todas as dívidas do Buzzi, que ficava contraindo dívidas estúpidas em jogos, suportava os ataques de fúria e permitia que esse amante usasse ele como uma arma de briga contra o próprio pai, que era o Marquês de Queensberry. A verdade é que esse Buzzi, ele odiava o próprio pai, que era esse tal Marquês, que no fim era um homem bem bruto e homofóbico, que ficava meio que desconfiando que os dois ali, o Oscar Wilde e o filho, fossem mais do que só amigos. Então esse Buzzy ficava meio que incentivando o Oscar Wilde a meio que ficar cutucando o pai dele só para deixar o cara pistola mesmo, sabe? E um belo dia, Oscar Wilde chegou em um clube da qual ele frequentava e encontrou ali um cartão de visita com uma mensagem do sogro. Estava escrito que Oscar Wilde seria um sodomita. Quem não sabe, sodomita se refere à história de Sodoma, aquela cidade em que aconteciam muitas coisas erradas, enfim. Logo, o amante de Wilde, sabendo disso, começou a instigar o Oscar Wilde a processar o sogro por difamação. E o Oscar Wilde ele não queria, mas ele aceitou e entrou com um processo contra o homem que o acusou disso, né, de sodomita. E foi um desastre para o Oscar Wilde, porque o Marquês de Queensberry contratou detetives que começaram a vasculhar toda a vida do Oscar Wilde, inclusive para onde ele ia, lá no submundo de Londres, e conseguiram encontrar provas de que ele de fato tinha relações com outros homens, o que era crime. Logo, o processo foi anulado. O Marquês foi inocentado, mas as provas contra o Oscar Wilde agora eram públicas e o governo foi obrigado a aprisioná-lo e no fim é o que acabou, porque ele perdeu o processo. E o tal do amante Buzzi não foi preso, fugiu para outro país e continuou gastando o dinheiro do Oscar Wilde como se não houvesse mais. Então Oscar Wilde não foi preso por ser criminoso. Bom, tecnicamente sim, né? Porque se era crime na época, então ele cometeu um crime. Mas enfim, vocês entenderam. Ele foi preso porque ele não teve a malícia de perceber que ele estava sendo usado como um escudo humano. Ele se sujeitou aos abusos do amante narcisista que convencia ele a processar o próprio pai. Ele achou que as suas boas intenções o protegeria no tribunal, só que a maldade do mundo acabou esmagando ele. Ele entrou na prisão como o homem mais famoso e conceituado da Inglaterra e saiu de lá como um fantasma, escrevendo que a sua maior falha foi ter sido superficial demais para enxergar o monstro que estava ao seu lado antes. Ele até chega a escrever: a dor, ao contrário do prazer,
não usa máscara. Penso eu, porque o bonzinho vive de máscara, né? E só na dor, que no caso era a prisão fria, é que a máscara cai e a realidade aparece. E outra frase que eu lembro que ele também disse foi: onde há sofrimento, há solo sagrado. Algum dia as pessoas compreenderão o que isso significa. Ou seja, eu interpreto que onde há sofrimento, ele fez a prisão dele um templo, justamente para refletir, para melhorar, para entender onde foi que ele errou e para crescer com isso, e não mais ser a pessoa que ele era antes. A dor, a prisão, o trouxe uma transformação. E sendo mais específico na relação dele, ele também escreveu: eu permiti que você me dominasse e que seu pai me aterrorizasse. Tornei-me uma pessoa sem importância. Essa é uma confissão muito profunda, porque ele diz: eu permiti, né? Ele era o cara legal. Ele admite que a culpa não foi apenas de quem o traiu, mas dele mesmo, por ter se permitido fazer isso, por ter abdicado da sua própria vontade e do seu próprio senso. Só que nesse processo de transformação, de reflexão, você não pode negar aquilo que você mesmo viveu. Você não pode recusar. É claro que era uma vergonha ter sido preso, sim, mas ele não ia esconder isso. Tanto é que ele escreveu: arrepender-se das próprias experiências é estagnar o próprio desenvolvimento. Negar as próprias experiências é colocar uma mentira nos lábios da própria vida, ou seja, ele assume a humilhação que ele passou. Isso é puro Carl Jung. Se você nega o que você viveu, você está mentindo para si mesmo e se auto-impedindo de crescer. Por exemplo, quando ele diz: o corpo é purificado pelo sacrifício, mas a alma é purificada pelo seu pecado. Ou seja, na sua vida você vai errar. Você vai errar. Eu não estou dizendo que você deva fazer coisas erradas de propósito. Sem querer você vai errar. Porém, nesses erros é onde você vai purificar a sua alma, porque é a partir deles que você vai aprender a não errar mais e ser uma pessoa melhor e mais perfeita, ou menos imperfeita. Você se orgulha de ser uma pessoa boa, eu suponho, mas me deixa te fazer uma pergunta que dói. Você é bom mesmo ou é apenas inofensivo? Porque existe uma diferença brutal. O coelho ele não é bom porque ele não mata o leão. Ele não mata o leão porque ele não consegue. Se você não tem garras ou você não sabe ser perigoso, a sua paz não é uma virtude, é apenas uma falta de opção. Negá-la seria tão bizarro como se, por exemplo, Deus juntasse um monte de homens e dissesse: meus filhos, levante a mão aquele que não tem nenhum defeito. O primeiro filho da mãe que ergueu o braço, por si só, já vai estar demonstrando para todo mundo que sim, ele é o primeiro a ter defeitos. E enxergue que, nesse caso, o mundo não é como deveria ser, ele é como é. No asfalto de São Paulo, a ética não te protege de um cano frio na testa, porque o que te protege é a malícia. Ter malícia não é ser bandido, é ter a decência de não ser um grande convite vivo ao crime. Logo, a malícia ela é o sistema imunológico da alma. Sem ela, qualquer bactéria social te mata. Dizem que um tal Cristo haveria pedido para que perdoassem 70 vezes 7. Só que no Brasil o crime organizado usa essa matemática muito convenientemente para rir da sua cara. Mas entenda, Cristo pediu para perdoar o pecador, não para financiar o pecado. O perdão é para o seu coração não apodrecer, mas a distância é para que o seu corpo não morra. Você pode perdoar o lobo, mas só um idiota convida ele para dormir na sua sala. Essa reincidência endêmica no Brasil não é um problema de falta de amor, é um problema de excesso de otários. Logo, perdoar o agressor que não mudou é apenas dar a ele uma segunda chance dele acertar o alvo que ele errou na primeira. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Se você quer ser respeitado, pare de fingir que não tem dentes. Integre a sua sombra. Entenda que a paz só é mantida por quem tem condições de lutar. Seja simples como as pombas, mas pelo amor de Deus aprenda a ser prudente como as serpentes, diz Mateus 10,16. E eu nem sou cristão nem nada, mas o erro de quem tenta ser cristão demais na rua é confundir o perdão com confiança. Perdão é sobre o passado, liberar mágoa. Confiança é sobre o futuro, que é prever comportamentos. Se um cara roubou 10 vezes, a probabilidade dele roubar a 11ª vez é tipo 100%. E negar isso não é ser bom, é ser cúmplice da própria destruição. Ser bom de verdade exige que você tenha um monstro dentro de você sob controle. Você precisa saber exatamente o quão mal você pode ser, para então decidir todos os dias não ser. O homem pacífico não é o que não sabe lutar,
O homem pacífico é aquele que tem a espada bem afiada na bainha, mas escolhe não sacá-la. Mas se precisar, ele sabe exatamente onde encontrar. Então, na próxima esquina, não peça a proteção à sua bondade. Ela não tem braços. Peça proteção à sua malícia. Ela vai te levar de volta para casa hoje. O foco aqui é mostrar que o bonzinho não é um herói, ele é um facilitador de abusos. A malícia nesse contexto é o que delimita onde você termina e onde o oportunista começa. Você já se perguntou por que as mesmas pessoas são sempre as que são passadas para trás? Por que alguns parecem ter um ímã para aproveitadores enquanto outros caminham pelo caos sem serem tocados? Não é azar, é sinalização. A verdade é que ninguém quer admitir que o explorador não cria a vítima, ele só seleciona. O oportunista fareja a sua incapacidade de dizer não a quilômetros de distância. E para ele, a sua bondade não é uma virtude cristã, é um test drive. Ele está testando até onde ele pode esticar a corda sem que você o rompa. E se você nunca romper, ele nunca para de esticar. Eu estou falando daquelas pessoas que não sabem dizer não. O não é a única parede que separa a sua dignidade da vontade e a lei. Essa pessoa não é dona de si, é apenas um recurso disponível para quem for mais audaz. É como um parasitismo da conveniência. O bonzinho vive uma prisão de vidro e, por conta disso, paga um pedágio emocional diário. Ele aceita o trabalho extra que não é dele, empresta dinheiro que vai fazer falta e tolera o desrespeito disfarçado de piada. Por que isso? Porque falta a ele a malícia da desconfiança. O ingênuo acredita que, se ele for bom para o mundo terá o dever moral de ser bom para ele. Só que é o seguinte, meu amigo, o mundo não tem dívida com a sua cortesia. No momento que você se torna útil demais, você deixa de ser uma pessoa e se torna uma ferramenta. E ferramentas a gente usa até gastar e depois descarta. Eu vejo muito vitimismo de pessoas dizendo: "Ah, você me usou e me largou", mas na verdade quem se colocou nessa situação foi si mesmo. A malícia é o que te permite ler as entrelinhas. É o feeling que te diz que aquele elogio exagerado do colega do trabalho é um prelúdio de um favor abusivo por vir. Os bonzinhos são explorados porque confundem a polidez com a submissão. Eles acham que, para ser respeitados, precisam ser amados por todos. Mas veja a reviravolta mental. O respeito não nasce do amor, ele nasce do limite. Ninguém respeita o que pode dominar. O respeito só existe quando o outro sabe que há uma linha que, se cruzada, haverá consequências. E se você é incapaz de desagradar, igual o cara lá no filme, o seu sim não tem valor nenhum. Ele é apenas uma resposta padrão de quem tem medo de ser rejeitado. Ter malícia é entender que nem todo sorriso é amigável e nem todo pedido de ajuda é legítimo. É saber que dizer não pode te tornar o vilão da história de alguém, mas também te mantém como herói da sua própria. Pare de se desculpar por existir. Faça o que você achar que é certo dentro do seu conjunto de moralidade e seja prestativo sem deixar cruzarem a linha do abuso, porque se perceberem que você dá brecha, vão fazer uma vez e outra, depois não acaba mais. Você precisa da sua sombra. Você precisa da sua capacidade de ser perigoso para poder ser de fato pacífico. Quem é incapaz de ser mal não é bom, é apenas fraco, e a fraqueza atrai o agressor. Bom, mas é isso. Chegando mais ao fim do vídeo, eu queria deixar uma música que eu escutava lá no FIFA 2010, de uma banda chamada The Wildest Boy Alive. O nome da música é 1517, ou 1517, é só número. E tem uma frase que diz: "Freedom is a possibility only if you're able to say no." Em português seria: liberdade é uma possibilidade apenas se você estiver disposto a dizer não. Eu demorei bastante para entender essa frase e talvez você também demore um pouco. Eu não vou explicar aqui o que eu interpretei. Eu prefiro que você escreva aí nos comentários o que você interpretou dessa frase, dessa música. Enfim, chegando aqui ao fim do vídeo, eu tenho que pedir para que você deixe o seu like, que você se inscreva. E lembre que esses vídeos aqui, geralmente eles vão para televisores e as pessoas na TV não engajam muito. Então, se você tiver como deixar o like, ajuda demais. Ou quiser deixar a sugestão para outros vídeos aí nos comentários, eu agradeço. E espero que você tenha gostado. E tamo junto, até mais aí o próximo vídeo. Falou!